tem assim, olha, a reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que até mesmo as bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como o quê? Está pegando como exemplo aqui bactérias, né, gente? A gente sabe que a reprodução é uma das características presentes em todos os seres vivos. A gente estudou lá no primeiro assunto as características gerais dos seres vivos, e uma delas é a reprodução, porque a reprodução tem a importância de manter a espécie viva, e que ela não entre em extinção, porque ela vai gerar vários descendentes de sua espécie ao longo do tempo. Os mais velhos vão morrendo, vão deixando seus descendentes ao longo do tempo. Isso é importante, por isso é importante a reprodução. E todo ser vivo tem essa capacidade, inclusive os micro-organismos, como bactérias, apesar de muito tempo atrás achar que eles não tinham essa capacidade, né, por ser muito pequeno e ser bem mais simples do que os animais ou plantas, por exemplo. Aí essa pergunta quer saber como é que acontece o tipo de reprodução desses micro-organismos, desse tipo de bactéria, desse tipo de ser vivo chamado bactéria. Vocês anotaram o quê como resposta? Bora lá, pessoal. Eu coloquei letra A. Professor, eu não fiz, mas eu falo que é letra A. Pronto. É bem interessante isso, o Samuel também falou A. Quem não fez a atividade a tempo, dá para participar aqui. Ah, professor, eu acho que é isso, tá? Como o César fez aí, é bem interessante, para que vocês participem mesmo. Então, as bactérias, ela faz um tipo de reprodução chamada de assexuada, tá? As outras alternativas aí são tipos de reprodução dentro do universo dos dois grupos, porque quem assistiu às videoaulas que eu passei ou leu a apostila da atividade, viu que tem lá dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada, que não é essa daqui, e a reprodução chamada assexuada, que é exatamente a nossa resposta da questão da letra A, que é a nossa resposta correta. A diferença das duas é que tanto a reprodução sexuada ocorre troca de gametas e, consequentemente, troca de material genético, mistura, né, união, que acontece conosco, humanos. Eu vou falar um pouquinho isso nas questões seguintes. Aqui, nessa questão de número 1, as bactérias fazem reprodução assexuada, ou seja, esse azinho, antes da palavra sexuada, tem um sentido de negação, tá? Ou seja, sem a presença de gametas. Quem são os gametas, professora? Espermatozoide e óvulo. E bactéria é ser vivo unicelular, é uma célula só, não tem órgãos, não produz células gaméticas, são organismos mais simples, tá? Mas nem por isso deixa de se reproduzir. Só que essa reprodução aqui não tem mistura de material genético, de uma bactéria macho com uma bactéria fêmea, por exemplo, porque não existe gênero, né, dentro do grupo das bactérias. Bactéria é bactéria, não tem macho nem tem fêmea. E ela sozinha consegue se reproduzir e gerar dois descendentes. Então, veja esse esquema aqui, ó. A gente tem uma bactéria inicial aqui, bem simples, tá, o modelo, e ela começa um processo de divisão, estreitamento da parte central, tá, da sua célula. Antes dela se dividir em duas partes, em quebrar em dois lados, e cada lado dá origem a uma nova bactéria, tá, tudo que tem dentro dela vai ser duplicado. Então, aqui, a gente vê se parece um emaranhado, uma linha, né, na verdade, é o material genético, é o DNA dela. Esse verdinho aqui do lado também é um tipo de material genético chamado de plasmídio, que está associado com a resistência de bactérias aos antibióticos que nós tomamos, né, quando a gente está com infecção por bactéria. Mas o material genético de transmissão de característica hereditária é esse aqui, tá? Esse maiorzinho. Então, observe que aqui ele está mais simples e aqui ele está maior, ele vai se duplicando. E aqui no final, nós já temos dois materiais genéticos, né? Metade para cada lado, porque cada lado vai originar uma nova bactéria e tudo que tinha na bactéria anterior, que a gente chama de bactéria mãe, né? É um termo assim genérico, tem que estar presente nas bactérias filhas, aqui embaixo. Só que tem um detalhe. Se essa bactéria deu origem a essas duas, eu pergunto a vocês acham que essas duas bactérias chamadas de filhas, né, genericamente, elas são idênticas, geneticamente falando, a quem originou, que é essa mãe aqui, ou elas são geneticamente diferentes da mãe? O que vocês acham? Elas são diferentes, professor. São diferentes? São idênticas. São idênticas, David. Por que você acha que é idêntica, David? Eu acho diferente. Por que você acha que é diferente? Quase se clonou, praticamente. Exatamente. David falou uma coisa bem interessante aí, que na verdade, esse tipo de reprodução assexuada que acontece nas bactérias e outros micro-organismos, como é o exemplo dos protozoários. Ele, na verdade, está fazendo uma clonagem dele mesmo. Pararam para analisar isso?
ela está tirando uma cópia dela mesma. Tudo que está dentro vai duplicar em quantidade, tá? Então, se eu tenho um material genético, vai passar a ter 2, e aí cada metade vai para um lado para depois se separar definitivamente. Ela tirou cópia dela mesma, tá? Uma cópia original. Então, esse tipo de reprodução assexuada gera indivíduos idênticos, clones. Por isso que a reprodução é assexuada, por quê? Porque não tem mistura de material genético. É diferente nos animais e nós humanos. E o bebê se origina a partir da união do material genético da mãe, que vem lá do óvulo, e do pai, que vem lá do espermatozoide. E gera um embrião que vai se desenvolver para um ser humano. É um material genético diferente, único, não é igual da mãe nem do pai, porém tem uma carga genética dos dois. Mas ele não é igual à mãe, não é igual ao pai geneticamente. Tem uma parte que é muito parecida. Aqui não. As duas bactérias filhas, elas são geneticamente iguais à anterior. Essa corzinha aqui, alaranjada, está diferente só para demonstrar como se fosse uma nova bactéria, mas ela é igual, tá? Talvez aqui a cor enganasse um pouquinho aí quem achou que era idênticos. Então, quando vocês observarem uma questão que fale sobre reprodução assexuada, sempre vocês vão lembrar que esses micro-organismos, eles produzem indivíduos clones, eles clonam ele mesmo. Engraçado que esse processo aqui acontece muito rápido, coisa de 30 minutos. Por isso que uma pessoa, quando está com infecção, por exemplo, na garganta, acorda de manhã um pouquinho, a garganta, né, um leve incômodo. Quando chega meio-dia, está bem forte a infecção, né, começa a dar febre, começa a gerar pus, porque dentro de 3, 4 horas se passada, cada bactéria faz esse processo o tempo todo, em questão de minutos. Então, essas duas vai fazer o mesmo processo. Então, dessas duas vai surgir ao total embaixo, mais 4, e assim por diante, tá? Ficou compreendida essa primeira? Posso passar? Ô, professora. Oi, Gabriel. Então, no caso, se fosse para contar assim, quantas bactérias são feitas em 10 minutos? A gente teria que fazer o cálculo aí, né? Porque cada uma, dependendo da espécie, cada bactéria leva em média de 30 minutos para fazer esse processo. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouquinho mais, depende muito da espécie. 30 minutos é a média de tempo. Então, vamos dizer que eu tenho uma colônia de 100 bactérias e vou esperar ela se reproduzir. Depois de 30 minutos, eu vou lá e observo. Se cada uma origina 2, se eu tenho inicialmente 100, ao final eu vou ter quanto depois de 30 minutos? E aí? É só fazer o cálculo. Eu tenho 100 unidades de bactéria, cada uma gera 2. Uma se transforma em 2, na verdade, né? Então, que era um número, se duplicou. Se eu tinha 100, no final de tudo, eu vou ter de cada um, eu tenho 2, eu vou ter o quanto no final, gente? O que é que vocês acham? 200? Exatamente. E assim por diante. Aí essas 200, exatamente, Kevin. Essas 200, depois de meia hora. Aí vão fazer o dobro, 400. E aí 800. Então, imagine isso dentro de uma hora da manhã. De 6 da manhã até meio-dia. Quanto essas bactérias dentro do corpo elas não se multiplicam? Muito rápido, né? E daí tem os antibióticos, que são medicamentos que combatem as bactérias, as infecções causadas por bactéria. Tá certo, César. Também não é muito minha área, não, mas a gente vai se virando aqui na matemática, tá? Bem simples. Eu só quero que vocês tenham essa ideia, tá? Dessa dimensão do que é a reprodução de uma bactéria. Isso, a reprodução assexuada, ela dá essa característica de rapidez, de agilidade, justamente porque ela não depende de outro indivíduo. Essa bactéria aqui, ela não depende de uma segunda bactéria. Ela sozinha consegue fazer isso, basta que ela esteja num ambiente propício, que tenha água, nutriente, ambiente adequado, né? Ou seja, dentro do corpo de um ser vivo, de um animal, de uma planta, do solo, da água, porque bactéria a gente encontra em diversos ambientes, tá? Diferentemente da reprodução sexuada, que a reprodução sexuada, ela demora, a depender da espécie, nossa espécie mesmo. Para um indivíduo gerar outro, no mínimo, leva uma média aí de 9 meses, enquanto em 30 minutos ela aqui gera 2. Tá? Mas tem a desvantagem que os indivíduos são geneticamente idênticos. Só que a gente vai ver lá na frente que tem outro mecanismo que elas têm para depois elas passarem a ter adaptação diferente da anterior e criar uma certa variabilidade que ela não tem, tá? Alguma pergunta, gente? Podemos Professora. Passar? Oi, Kathleen. Professora. Oi. A cena citou aí na garganta. Uhum. Quando eu tava sentindo meio que como se tivesse areia na garganta, eu coloquei água com vinagre e meio que gagarejando, não sei se é gagareja que fala. Sim. Aí meio que aliviou, como se tivesse essa areia na garganta. Na verdade, às vezes esse incômodozinho, que passa com um gargarejo com água com vinagre, com
com chá, que às vezes o pessoal faz ervas, né? Um chazinho para gargarejar como é o nome aquela raiz, que é bem gengibre. Quando a infecção ela não está forte, é uma infecção simples, né? Não é causada exatamente por bactéria, você consegue combater isso. Se passou, é porque a infecção não era causada por bactéria, né? Era uma infecção mais simples. E aí passou. Mas se fosse bactéria mesmo, não ia passar, não. Você só ia conseguir eliminar ela com um antibiótico, entendeu? Porque é um nível mais grave de infecção, é quando é causada por bactéria. Porque nem todo incômodo na garganta é gerado por infecção bacteriana. Às vezes é uma inflamação local, na região do músculo, da mucosa. Aí são coisas mais simples que a gente consegue resolver com gargarejo desse tipo. Eu já fiz isso também, várias vezes. Minha mãe fazia isso comigo quando era criança e faço até hoje. Funciona mesmo. Só não pode exagerar, viu? Porque lembra que vinagre é bem ácido. E se estiver bem inflamado, aí às vezes pode machucar, né? Arder, como se tivesse uma ferida aberta e você está jogando ali alguma coisa. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Porque a Erika está dizendo que não está me ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Erika, Eu também. então deve ser algum problema da sua conexão, Erika. Sugiro que você saia da sala e entre novamente, para ver se volta ao normal. Ou ver seu fone, porque às vezes é problema no fone. Vamos seguir aqui adiante. Na questão 2 tem aqui uma figura, uma imagem real do microscópio, tá? Só que tá bem simples ela. E mostra aqui um processo, né? Marca a alternativa que indica corretamente o nome desse processo. Aqui a gente já está vendo que é uma bactéria que está num processo final de reprodução. Lembra que no finalzinho, essa penúltima parte? Aqui é o desenho, aqui é a imagem. Aqui só está faltando ela se soltar, quebrar essa parte da região do citoplasma e cada extremidade vai formar uma nova bactéria. Essa manchinha dentro, centralizada aqui de cada lado, é o material genético e os pontinhos são os ribossomos, tá? Aí pergunta, que processo é esse que está acontecendo aqui, dessa bactéria? A gente sabe que é reprodução assexuada, mas que tipo? Eu acho que é a letra C, binária. Divisão binária, letra C. Letra C. Letra C. Exato, então de parabéns, pessoal. Divisão binária, isso mesmo. A reprodução assexuada, que a definição de uma reprodução assexuada é aquela reprodução em que não envolve a troca de material genético, a soma de material genético por gametas, é só isso. Aí existem vários tipos de reprodução assexuada. Na bactéria, a reprodução assexuada é chamada de divisão binária, tá? Divisão binária, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Ou então também chamada de cisciparidade. Tem alguns livros, alguns autores que utilizam esse termo, tá? Conjugação, esporulação, transformação e transdução são outras formas de reprodução que a gente vai ver lá na frente, tá? Só que aqui é reprodução assexuada do tipo divisão binária, tá? Tem que lembrar. Quem viu a apostilazinha lá, lembra que eu fiz um esquemazinho com tópicos de reprodução assexuada. Quais são os tipos de reprodução assexuada? Aí tem lá esporulação, divisão binária, cisciparidade, tanto brotamento e várias outras coisas. Deixa eu ver que tem alguma mensagem aqui no chat. Luana disse que a mãe, quando está com garganta inflamada, faz gargarejo. Com bicarbonato também é bom, viu, Luana? O bicarbonato de sódio. Só fica forte, quieto, ele se botar uma quantidade alta. Bicarbonato basta botar um pouquinho só, tá? Não precisa botar muito, não. Então, aqui essa questão bem simples, essa 2, né, gente? Não tem dúvida. Então, vamos lá. Na questão 3 tem, quais os processos não indicam um tipo de reprodução assexuada? Lembre, assexuada não tem gameta, se não tem gameta, não tem espermatozoide nem óvulo, não tem mistura de DNAs diferentes. É um só que gera 2. Aí, a assexuada tem vários tipos. Desses tipos aqui, qual deles não é um tipo de reprodução assexuada? Conjugação. Letra D. Letra E é conjugação, letra D, fragmentação. E aí? Letra E, eu vou dizer exatamente o porquê. A fragmentação, eu acho que foi David, não foi que falou? Fragmentação. A gente vai ter uma questãozinha que fala, viu, David, lá na frente, eu vou deixar para explicar mais lá na frente, para a gente não perder tanto tempo. Mas esse tipo de reprodução chamada de conjugação, ai, cadê meu mouse? Ele não é um tipo de reprodução assexuada. Por quê? Veja, deixa eu voltar aqui essa imagem. Quando a bactéria faz esse processo aqui, tá? Eu disse a vocês que essas duas bactérias finais, elas vão ser geneticamente idênticas àquela lá de cima anterior. Ou seja, as duas bactérias filhas são geneticamente idênticas à anterior, à mãe. São clones. Porém, elas são tão espertas, as bactérias, que elas conseguem desenvolver um processo de transformação genética entre elas, para se tornarem diferentes. Porque senão não valeria a pena as bactérias se reproduzirem tanto para gerar o tempo todo clone. Já pararam para pensar nisso? Porque senão a primeira bactéria que surgiu no mundo seria a mesma até hoje.
Ou não é verdade? Não faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Faz sentido, né? Mas a gente sabe que as bactérias não são diferentes, não são iguais, são diferentes e muito diferentes. E aí a pergunta é, por que elas são diferentes se é o processo da reprodução dela, da divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada, as duas filhas são iguais geneticamente, e como é que depois elas mudam? Aí existem 3 tipos de processo, tá? Um deles é chamado de conjugação bacteriana, que é a nossa alternativa da resposta correta. Como é a conjugação? Esse esquema, esse desenho aqui bem simples, mostra, ó, eu tenho aqui uma bactéria A, que a gente chama doadora, e tem uma outra bactéria B, chamada de receptora. Aqui dentro, esse rabisco aqui, é o material genético, o DNA dela. Aí o que é que faz? Essa bactéria doadora, ela cria um prolongamento citoplasmático aqui, tá? Como se fosse uma ponte, tá? E vai fazer conexão com uma bactéria que está pertinho dela. Então, ela consegue ligar, fazer uma interligação entre um e outro, como se fosse uma ponte citoplasmática, e vai fazer um canal por onde ela vai doar pedaço do plasmídio dela, que é um tipo de DNA que ela tem, ela vai doar parte do plasmídio para a receptora que não tem, e ao final essa ponte se desfaz e cada um vive sua vida. Aí o que acontece? Essa receptora aqui, o material genético dela foi modificado, ela sofreu uma modificação. Uma modificação para quê? Pode ser para qualquer coisa, pode ser para ela ter mais resistência, para ela conseguir ter uma característica a mais de sobrevivência em ambiente quente, em ambiente ácido, dentro, ou ter um poder maior de infecção, né, bacteriana, se for uma causadora de doença. Tem várias características. Então, com essa condição de uma bactéria doar parte do seu material genético, que ela multiplica antes de doar, lógico, né, senão ela vai ficar com menos, faz com que aquela outra que está recebendo, a receptora, se torne diferente. Essa receptora vai fazer a mesma coisa com outras. Então, elas ficam trocando pedacinhos de DNAs entre elas, e assim elas vão se tornando diferentes uma das outras. Compreenderam? Isso aqui é chamado de conjugação bacteriana. E alguns autores utilizam essa conjugação como um tipo de reprodução sexuada. Por que sexuada, professora, se não tem gameta masculino e feminino? Eu não estou vendo espermatozoide e óvulo, já que a senhora disse que a reprodução sexuada, a principal característica é a presença de gametas. Ela é sexuada porque, apesar de não ter gametas, tem a troca, tem a transferência de material genético de uma para outra. Então, alguns autores consideram esse tipo de conjugação como reprodução assexuada. E aí a nossa resposta tem que ser letra E, porque conjugação não é um tipo de reprodução assexuada, é sexuada, né? Tem troca de material genético. Entenderam, gente, essa questão? Fragmentação eu vou falar lá na frente, tá, Gabriel? Érica, quer falar alguma coisa? Não, professora. Tá conseguindo ouvir bem agora, né? Ótimo. Então, na 4, quando falamos de reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que... Qual é a afirmativa aqui que tem a ver corretamente com a definição de reprodução sexuada? Letra C. Letra C foi Érica e Kathleen. Foi. Letra A. Letra C, existe o envolvimento de 2 gametas. E letra A, existe 2 ou mais organismos envolvidos. Vamos ver qual é a resposta. A resposta é a letra C, tá? Toda vez que a gente fala de reprodução sexuada, das afirmativas que está aqui, a mais correta é a C, e eu vou explicar o porquê que a não é. A letra C diz que na reprodução sexuada, existe o envolvimento de 2 gametas. Lembre que gametas são células reprodutoras. Para quem não lembra ou não sabe, está aprendendo agora, anote no caderno. Células gaméticas ou gametas são células que têm função de reprodução. E no corpo, por exemplo, humano, a célula que tem função de reprodução, no homem é chamado de espermatozoide, que é o gameta masculino, está aqui em cima, ó, tem a cabeça e a cauda, porque ele nada, né, dentro do corpo da mulher, até encontrar o gameta feminino que está no corpo da mulher. Gameta feminino é chamado de óvulo. Quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, vai acontecer um processo chamado de fecundação. E aí vai gerar uma célula especial chamada de ovo ou zigoto, que vai ficar implantado dentro do útero, né, materno, útero feminino, e aí vai se desenvolver para gerar um embrião e um bebê por completo, tá? Por que não é a letra A, professora? Porque a letra A diz que existe 2 ou mais organismos envolvidos. Não é 2 ou mais, vai existir sempre 2. Pode até ter mais, entendeu? No processo ali da questão da corte, né? Do ato sexual em si. Mas para reprodução, para gerar um descendente, não é necessário 3 ou 4 ou 5
indivíduos diferentes, é necessário somente 2, né, de gêneros diferentes, masculino, feminino e macho ou fêmea. César, o caso de gêmeos é um caso à parte, porque, veja, eu deveria ter colocado a imagem, não coloquei, e sugiro que depois vocês pesquisem a imagem na internet para entender o que eu vou falar agora. Essa célula ovo é o futuro bebê, é o que a gente chama de embrião. Ele vai se desenvolver dentro do corpo da mulher, né, os 9 meses ou até um pouco menos, e vai nascer um bebê. Só que existem 2 situações para que aconteça a formação de gêmeos. A primeira delas, essa célula ovo aqui, ela vai se dividir por divisões chamadas de mitose, que eu já falei aqui, eu não lembro, eu acho que foi o assunto que eu passei para vocês. Divisões mitóticas, ou seja, uma célula se divide em 2, 2 se divide em 4, como a bactéria. Ela vai gerando clones dela mesma para formar as partes do bebê. A cabeça, os ossos, o músculo, o coração, o pulmão e assim por diante. Acontece que algum fator genético influencia para que essa divisão ela aconteça de maneira duplicada. E aí, ao invés de formar 2 embriões, ou ao invés de formar um bebê, a partir do embrião, forma 2, porque é como se as divisões celulares estivessem aceleradas, e vai formar 2 massas, onde cada massa vai se dividir e formar 2 bebês. Aí nasce aqueles chamados gêmeos idênticos, né, que são a cara de um focinho do outro, como diz o dito popular, né? Então, ou 2 meninas ou 2 meninos, né, são idênticos mesmo. O caso dos gêmeos fraternos, que é aqueles gêmeos que são diferentes um do outro, não tem nada a ver a fisionomia, é o caso em que houve a presença de 2 espermatozoides e 2 óvulos, ou 3 espermatozoides e 3 óvulos, porque assim, cada óvulo só pode ser fecundado por um único espermatozoide. Isso aí vai ser o nosso próximo assunto, tá? Estou só adiantando aqui. Cada óvulo no corpo da mulher só pode entrar um espermatozoide aqui. Professor, e se entrar 2? Não entra 2. Existem processos de reações químicas dentro desse óvulo que não permitem a entrada de 2 espermatozoides, só entra um, tá? Agora, o que acontece é que a mulher, existe o ciclo menstrual, o ciclo de reprodução do corpo da mulher, em que ela passa pelo período fértil, porque o homem, ele é fértil a vida toda. Ele está produzindo gameta a vida toda, 24 horas por dia. A mulher não. A mulher, ela libera um único óvulo por mês, ou 2, porque nós temos 2 ovários, um direito e um esquerdo. Cada ovário libera um óvulo, uma vez ao mês, uma só. Só que a maioria das mulheres não libera 2, só libera um, porque um ovário é preguiçoso, ele meio que fica lá, paradinho. E tem mulheres que liberam mais de 2, tipo, se liberar 4, professora, vai chegar um monte de espermatozoide e eles vão fazer a festa, porque ao invés de somente um ganhar a corrida, 4 vão ganhar, porque vai ter 4 óvulos disponíveis. E cada óvulo que for fecundado por um espermatozoide diferente vai gerar um bebê diferente. Então, pode vir menino, pode vir menina, mas normalmente as características físicas são diferentes entre si, mas são gêmeos porque nascem da mesma gestação. Entendeu? Deixa eu ver o que César perguntou aqui. Eu estou falando rápido, gente, porque esse assunto, essa parte do conteúdo faz parte do nosso próximo assunto. Vocês vão entender bem detalhado. César perguntou se óvulos são, tipo, só pode haver um... Isso. O óvulo só pode receber um espermatozoide, César. Ele não recebe mais de um. A mulher, ela libera 1 ou 2 óvulos por mês. Aí, quando é que libera? Tem que fazer o cálculo do ciclo menstrual dela, tem todo um processo aí, que depois a gente vai falar, tá? Homem libera gametas o tempo todo. Toda vez que ele ejacula, libera o sêmen, tá cheio de gametas ali masculino. E se encontrar um óvulo disponível, vai engravidar. Então, normalmente, a questão da gravidez está mais ligada ao corpo feminino, porque depende da disponibilidade do corpo dela de ter liberado o óvulo naquele momento. E é aí que a camisinha entra, né, caso a pessoa não queira ter uma gravidez indesejada, porque a camisinha impede o encontro, né, desses 2 aqui, ó, porque o sêmen vai ficar preso dentro da camisinha e não vai encontrar o óvulo dentro do corpo da mulher, caso ela esteja no período fértil, né? E é o caso, por exemplo, quando a mulher toma um anticoncepcional, o anticoncepcional faz esse processo, né, de impedir que o óvulo seja liberado. Ele fica guardadinho lá dentro, como se tivesse adormecido. E toda vez que o gameta masculino chega, ele não vê ninguém lá dentro, e com 2, 3 dias ele morre. E não vai vingar, não vai ter bebê nenhum. Mas às vezes isso acontece de ter erro, tá? E a pessoa engravida. E é isso, pessoal. Eu acho que eu me fiz entender, né, a sua pergunta, mas esse tipo de pergunta a gente vai esclarecer melhor na nossa aula de reprodução humana, viu? Que tá bem interessante. E sugiro que vocês não percam. Vamos para a quinta e adiantar, que senão daqui a pouco vai atrasar o resto da galera que está esperando. Gente, na reprodução sexuada percebe-se o envolvimento dos gametas, né? Na reprodução sexuada. Veja que eu não tenho mais o A na frente.
a reprodução sexuada percebe-se o envolvimento, ou seja, a presença dos gametas, células de reprodução, espermatozoide e óvulo. Sobre eles, esses gametas, marca a alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta que vocês marcaram, gente? Letra C, professor. Alguém botou A, alguém botou B ou C? É a letra A, e eu vou explicar o porquê. Você botou a letra B, foi, Gabriel? Não, marquei a letra C. Letra C diz que quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação. Na verdade, quando eles se unem na reprodução sexuada, vai gerar o zigoto. A fecundação, na verdade, é o processo que vai gerar a união, não é depois da união. Houve, na verdade, uma falta... Foi colocado uma casquinha de banana nessa letra C aqui, certo? A fecundação é a união dos dois, certo? Não é depois que eles se unem vai acontecer a fecundação. A fecundação é o processo que vai gerar a união deles dois. Na verdade, está na ordem inversa aí. A letra E é a nossa resposta correta, porque diz que a fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Desculpa, gente, na verdade ele quer incorreta. Fala que com a união de gametas de indivíduos diferentes. E fecundação não é a união de espermatozoide e óvulo? Os dois vão se juntar e vai gerar um bebê, um zigoto, ou se for uma planta, vai gerar semente e tantas outras coisas. Acontece que esse espermatozoide, esse óvulo, ou o gameta masculino e feminino, ou o macho e a fêmea, para se encontrarem, não necessariamente tem que ser, por exemplo, de indivíduos diferentes. Na espécie humana, sim, tem que ser de indivíduos diferentes. Eu não tenho como eu mesma me reproduzir, né? Eu tenho óvulo e vou gerar um espermatozoide para fecundar dentro de mim mesma. Eu não tenho como fazer isso, do mesmo jeito que o homem não tem essa capacidade. Porém, tem algumas espécies de seres vivos que fazem isso, são os seres vivos chamados de hermafroditas. É o caso das plantas, tem muitas plantas que nas suas flores, dentro da estrutura das flores, para quem não sabe, a flor é a estrutura de reprodução das plantas, tá? Para aquelas que têm, porque nem toda planta tem flor. Então, quando você vê a flor, ali é a estrutura de reprodução, tá? E o pólen, que é aquele pozinho amarelado da flor, é o gameta masculino. Ele vai ser levado pelo vento, pela chuva, pelo ar, pelos pássaros, a abelha e tantos outros, e vai encontrar o gameta feminino em outras plantas. Acontece que dentro da própria flor tem o gameta masculino, que está aqui nas pontinhas amareladas, representando o pólen, e também nessa mesma flor tem o gameta feminino, que está aqui dentro, no centro dessa estrutura aqui, ó, tá? Desse tubo, que é chamado de... O ovário está aqui dentro, junto com o óvulo. Então, o grão de pólen, ele pode muito bem sair daqui, entrar aqui e fecundar e gerar um novo indivíduo. A semente vai desenvolver com fruta, etc. Então, dentro desse mesmo indivíduo, aconteceu uma fecundação. A gente chama de autofecundação. É a fecundação do indivíduo com ele mesmo, porque ele tem os dois gametas, masculino e feminino. É o caso, por exemplo, também de alguns vermes, como a solitária, a tênia, né? Conhecida popularmente como solitária. Esse tipo de verme, cada quadrinho desse corpo dela aqui, que é longo, pode chegar até 7 metros de comprimento, dentro dela tem testículos e ovários, e testículo produz espermatozoide e ovário produz óvulo. Então, aqui dentro acontece a própria autofecundação. Ela vai gerar ovos e vai liberar e vai proliferar no ambiente. Ela não precisa encontrar um outro verme para poder cruzar, como é o caso dos cachorros, dos gatos e tantos outros animais, tá? Então, na reprodução sexuada, nem sempre a gente vai precisar de indivíduos diferentes. Pode ser o mesmo indivíduo que gere outros, porque esse mesmo indivíduo tem os dois gametas, tanto masculino quanto feminino. Mas a maioria vai precisar sempre de indivíduos diferentes, um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher, né? Indivíduos que cada um tem o seu organismo. Por isso a nossa resposta é a letra A. Na 6 tem assim, ó, em uma comparação, sob o ponto de vista de favorecimento evolutivo e adaptativo, a reprodução sexuada é mais importante que a assexuada. Isso é uma afirmativa, tá? Qual das alternativas a seguir com relação à reprodução sexuada melhor justifica a afirmativa? Por quê? Que a reprodução sexuada, ela tem uma vantagem na escala evolutiva sobre a reprodução assexuada. Letra D. É a letra E. Alguém disse letra A, alguém disse letra D, alguém disse letra E, tá bem variado aqui, né? Vamos lá saber qual é aqui, ó. Então, é a letra E, correto. Gente, a reprodução sexuada, ela promove uma maior variabilidade genética. Aí eu preciso saber o que significa isso. Se eu não sei, fica difícil responder, né? Variabilidade quer dizer quantidades diferentes. Por exemplo, eu vou num guarda-roupa, eu tenho uma variabilidade de roupas bem maior
um guarda-roupa de gente chique, famosa do que o meu, porque o meu tem menos opções para mim. Então, quanto maior o número de opções diferentes, maior é a variabilidade. E genética, porque é organismos diferentes. Então, na reprodução sexuada, não tem a mistura de gametas, espermatozoide e óvulo. Dentro do espermatozoide tem um DNA paterno, dentro do óvulo tem um DNA materno. Eles vão misturar-se e vão formar um terceiro indivíduo, com um DNA diferente do qual eles originou, porém com características semelhantes. Mas esse indivíduo novo aqui, ele tem DNA único, não é igual ao pai e da mãe, tem características parecidas. Isso só acontece porque acontece a mistura de gametas e mistura de material genético. Com isso, esse indivíduo vai fazer a mesma coisa, quando ele estiver maior e na fase adulta, vai encontrar outro indivíduo, vai vir outro espermatozoide, vai fecundar e vai gerar filhos. Então, todos nós, apesar de pertencermos à mesma espécie, Homo sapiens, a gente tem características diferentes entre si. Quanto maior é o grau de diferença entre nós, né, da mesma família e outras pessoas, maior é a variabilidade genética, porque na reprodução assexuada, que a gente viu lá das bactérias, lembre que as bactérias elas não precisam uma das outras para se reproduzir, elas precisam uma das outras para se tornarem diferentes, mas para reproduzir não. Porém, as bactérias que se formam é tudo clone, elas não têm variabilidade nenhuma, é zero. E aí essa questão da variabilidade para a permanência do indivíduo no ambiente, ela é muito importante, tá? Por isso que a reprodução sexuada, ela tem uma vantagem em relação à assexuada no quesito adaptação, no quesito evolução, vamos assim dizer, tá? Apesar de ser um pouco mais complexo, ela é mais vantajosa sob o ponto de vista evolutivo, tá? Por isso nossa resposta é a letra E. A 7 diz que se uma pessoa cortar, a galera que está chegando aí do segundo, aguarda um instantinho, viu? Que eu estou ainda finalizando aqui o pessoal do primeiro. Se uma pessoa cortar uma esponja, gente, uma esponja não é esponja de lava-prato não, viu? É esponja do mar, é um animal primitivo que vive no fundo do mar, que pertence ali àqueles corais, formando aqueles recifes de corais. Eu não sei se vocês já viram, né, pessoalmente, ou então em filmes, desenhos. Bob Esponja mesmo é um exemplo, né? Lembram do desenho Bob Esponja, vocês? Sim. Bob Eu pensei que Esponja... era esponja de lavar prato. Não, é porque o nome remete à esponja, porque esse animal, ele é do grupo dos poríferos, e os poríferos, eles são animais primitivos, representados pelas esponjas, porque tem vários furinhos no seu corpo, vários poros. E aí lembra a esponja de lava-prato, que ela é cheia de poros para poder entrar água e detergente, tá? Mas a esponja que a gente está falando aqui é uma esponja animal, que vive no fundo do mar, fazendo parte dos recifes de corais, tá? Principalmente no litoral brasileiro tem bastante. Então a questão diz que se a gente pegar uma esponja do mar e cortar em vários pedaços, esses pedacinhos serão capazes de se regenerar e dar origem a vários indivíduos. Esse processo caracteriza-se um tipo de reprodução assexuada, conhecido como o quê? E aí, quem fez essa? Divisão. Professora, eu chuto que é a letra B. Letra B, César falou B. Divisão, letra B. Veja aqui, tá vendo aquela imagem embaixo? Aqui é uma imagem real de uma fotografia no fundo do mar, mostrando várias esponjas. Aqui tem várias, cada uma essa abertura superior é uma esponja só, um indivíduo. Aqui eu tenho uma colônia, tá? E aí aqui eu tenho um desenho de uma única esponja. A questão está dizendo o seguinte, se a gente pega essa esponja e corta em pedacinhos, cada pedacinho desses vão se reorganizar e formar novas esponjas. Isso aqui é um processo de reprodução, porque eu tinha uma, e agora, nesse potinho aqui, aparentemente eu vou ter 3. O que era 1 se transformou em 3. Isso aqui é chamado de reprodução assexuada, tá? Ela gerou mais delas mesma, mas veja que não houve mistura de gameta, material genético, de uma esponja com a outra, espermatozoide e óvulo, não houve. Então, teoricamente, essas novas esponjas aqui desse frasquinho, elas são geneticamente idênticas àquela anterior, a qual estava inteira. E esse processo de reprodução assexuada é chamado de fragmentação, porque cortou em fragmentos, e cada fragmento vai se reorganizar para formar novas esponjas, ou seja, novos indivíduos. Entenderam? Aí eu pergunto, variabilidade genética aqui nesses indivíduos novos é alta ou não existe? É alta. Não existe. Por que não existe? A variabilidade genética é a quantidade de indivíduos diferentes entre si geneticamente. Esses indivíduos novos que vão surgir aqui, eles são iguais geneticamente a essa esponja ou eles são totalmente diferentes? São indivíduos que têm características genéticas diferentes. São clones. Diferente.
Lembra da história da bactéria clone? É o mesmo processo. A diferença é que alguém pegou a esponja e cortou em pedaços. Ela não fez isso sozinha, entendeu? Diferentemente da bactéria que entra nesse processo sozinha. Então, aqui, a variabilidade genética, lá embaixo é nula, não existe. Porque esses indivíduos aqui, aparentemente tem 3, esses 3, geneticamente, ele é idêntico à esponja original. São clones. Então, variabilidade, 0. A variabilidade é maior, só existe variabilidade genética quando no processo de reprodução os indivíduos trocam material genético, né? De um macho com uma fêmea, de um homem com uma mulher. Aí sim, aqui não tem troca de material genético, certo? Peguem essa dica. E aí, na 8ª questão, diz que nome recebe o tipo de reprodução assexuada, típica de vegetais, em que estruturas como raiz, caule, folha são usadas para gerar uma nova planta. A gente faz isso em casa, a maioria das pessoas, eu nem faço direto aqui em casa. Alguém já pegou um galinho, ou então a mãe, a avó, e pegou um galinho na rua, e chegou em casa e plantou, e deu certo. Aqui faz direto. E é, né, então? Letra A, semeadura. Semeadura, letra A. Alguém colocou outra coisa? Letra A. Eu marquei a E. Letra E, propagação vegetativa. Semeadura, Gabriel, vai ser quando a gente semeia a semente. Veja, quando eu coloco a semente no local adequado, na terra, no local, e aí ele vai desenvolver, ali é semente. Nesse caso, a questão está dizendo quando a gente arranca um galho, quando pega uma folha, e aí coloca em um vasinho ou na terra e ela vai desenvolver. Aquela nova planta que vai desenvolver, ela é geneticamente idêntica àquela da original, que eu arranquei o galho. É clone, é a mesma coisa. E esse tipo de processo é chamado de propagação vegetativa, tá? Cuidado, semeadura é quando a gente usa semente. A semente não é um processo de reprodução assexuada, é processo de reprodução sexuada. A questão está falando de assexuada, certo? E a gente faz muito isso, né? Tá na rua, eu queria uma mudinha aqui dessa... esse pé de roseiro tá tão bonito, aí arranca lá um galho, né, bonito, chega em casa, bota, planta para enraizar, para ela vingar, e às vezes vinga, e deu certo. Aquela plantinha nova que você cultivou em casa, ela é clone daquela que você arrancou. É a mesma coisa. Você só está gerando clones, certo? E foi por uma ação humana, não foi uma ação natural que aconteceu sozinha. Entendeu, gente, essa 8? A 9 diz que aves e mamíferos apresentam um desenvolvimento direto. Eu vou explicar já isso aí. Pois os indivíduos nascem com características bem semelhantes às presentes em um adulto, não apresentando, nesses casos, a metamorfose. Gente, toda vez que a gente falar de reprodução sexuada, né, onde acontece fecundação, união de gametas masculino e feminino, esse filhote, esse indivíduo, ele vai desenvolver para chegar ao nascimento e gerar a fase adulta e continuar sua perpetuidade. Até aí tudo bem. O desenvolvimento desse filhote pode ser direto, tá lá na apostila, quem está meio perdido no que eu estou falando, depois pegue. Pode ser direto ou indireto. Ele é direto quando o filhote já nasce com as mesmas características do adulto, só que em tamanho menor e ele vai crescendo. É o caso, por exemplo, aqui, ó, dessa ave, tá? Veja que aqui a mãe tem os filhotinhos embaixo, andando junto com ela, ele já nasce assim. A diferença é que às vezes nascem as penas, né? Aí vai nascendo depois, mas já nasce com a cabeça, o corpo, as patinhas, tudo igual. Isso é chamado de desenvolvimento direto. O desenvolvimento, ele é indireto quando o filhote, ele nasce bem diferente e passa por transformações físicas até chegar à fase em que ele vai se parecer com um adulto. É o caso em que acontece um processo chamado de metamorfose. Veja aqui em cima, os insetos, como borboleta, por exemplo, faz desenvolvimento indireto, porque apresenta metamorfose. Então, o ovo que foi posto aqui pela fêmea vai desenvolver uma forma de larva, depois a lagarta, depois uma pupa, até chegar à fase adulta, que vai se assemelhar com o formato real de uma borboleta. Uma borboleta não dá origem a um filhote já com característica de borboleta, com asa, antena, tudo, não. Primeiro passa por esse processo de mudança corporal. Então, essas mudanças são chamadas de metamorfose. Toda vez que um animal passa por um processo de metamorfose no seu desenvolvimento, a gente diz que o desenvolvimento dele é indireto. É o caso que acontece com os anfíbios, sapos, rãs, pererecas também, tá? Sapo, rã, quando estão em reprodução, eles colocam dentro do ambiente ali que eles vivem, normalmente rio, né, beira de rio, os seus gametas, espermatozoide e óvulo. O espermatozoide e óvulo se junta, fecunda, gera um indivíduo que vai se desenvolver, só que não é dentro do corpo da fêmea, é fora, é na água. E aí forma essas larvinhas aqui, ó, que passa por um estágio chamado de girino,
e esse girino vai se transformando até se tornar uma rã ou um sapo, né, se a depender do que eu estou falando aqui, com a característica de fato desse animal. Mas veja que aqui a rã adulta e veja o filhote, girino. É bem diferente o visual, né? É diferente, por exemplo, de nós humanos. Quando a gente gera um filho, o filho já nasce com as características humanas, só que é pequenininho, é reduzido, ele vai crescer. Mas já nasce com pé, com braço, com cabeça, com tudo. Se nascer normal, sem problema nenhum, né, de formação, nós não passamos por metamorfose. Nosso desenvolvimento é direto, tá? E aí, por último, a questão 10, que fala que a fecundação é um processo caracterizado pelo encontro da célula reprodutiva masculina com a feminina, ou seja, gameta masculino com gameta feminino. Junto aos dois é fecundação. Nos mamíferos, que somos nós, né, a fecundação é caracterizada por ser sempre o quê? De que forma é a fecundação nossa? Interna, externa? É o que é? Externa. Externa é fora do corpo. Direto. Interna é dentro. Direto, então. Olha, a palavra direta e indireta aí da questão é só para confundir vocês. Lembre que na questão 9 agora eu falei que direta e indireta está relacionada ao desenvolvimento do filhote, tá? Aqui, a questão 10 está falando do encontro dos gametas. Eu estou no estágio anterior. A questão botou isso aí só para confundir vocês. Então, o encontro desses gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoide, esse encontro chamado de fecundação pode se dar dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea, dependendo do animal. Nós, mamíferos, nós humanos, esse encontro acontece dentro do corpo da mulher ou fora? Letra D, interna. Letra D, interna. O homem tem a relação sexual com a mulher, coloca dentro do corpo dela o seu sêmen, que está cheio de espermatozoide. Se ela tiver óvulo disponível, vai acontecer a fecundação e ela vai engravidar. A fecundação foi dentro do corpo, é interna. Porém, tem animais que a fecundação, que é o encontro dos gametas, vai ser fora do corpo da fêmea. Não tem penetração de órgão sexual masculino e feminino. É o que acontece com as rãs e os sapos, que eu falei aqui na estante, ó, dessa questão. Ó. Sapos e rãs, eles não cruzam macho e fêmea, eles colocam os gametas dele na água, tá? Apesar deles ficarem um em cima do outro, mas eles liberam os gametas juntos na água. Eles não injetam dentro da fêmea, diferentemente das aves. Nós, humanos, os mamíferos, de modo geral, como representado aqui pelos leões, a fecundação é interna, tá? O macho coloca dentro do corpo da fêmea ou dentro do corpo da mulher o espermatozoide, que vai estar fazendo a fecundação lá dentro dela. Os animais como peixes, a fecundação é externa também, assim como os anfíbios, como os sapos e rãs. Peixe macho e peixe fêmea libera na água os seus gametas, óvulos e espermatozoide. A fecundação vai ser na água, ou seja, a fecundação é externa, tá? Então, mamíferos, a fecundação é interna, alguns peixes, a maioria, a fecundação é externa, né? Desenvolvimento direto e indireto tem a ver com, depois que o filhote surgiu, seja ele dentro do corpo ou fora do corpo, como é que vai ser o desenvolvimento? É direto ou indireto? Tá entendendo? Então, a questão de indireto ou indireto está ligada ao desenvolvimento desse filhote. A questão de interno ou externo está ligado à fecundação, à união do gameta masculino com o feminino. Por isso, nossa resposta é letra D. E aí, a gente acaba aqui